quanto tempo você tem para cada coisa que você precisa fazer. Então, eu não sei em qual etapa você está aqui do seu trabalho. Eu não sei se você está elaborando o seu objetivo, se você já está em campo ou no laboratório, obtendo os seus dados moleculares, se você está na fase de análise, se você está coletando os resultados provenientes da análise e já indo para a interpretação. Mas a gente tem esses 4 grandes pilares, então, na nossa análise. E para que você consiga fazer tudo de maneira coerente, né, a contento, você precisa dimensionar o seu tempo. Então, dentro desses 4 pilares, quanto tempo você tem, e a gente conversa sobre isso constantemente, né, qual tempo você dispõe nesses 4 pilares aqui. Isso é uma coisa que eu quero que você tenha em mente. Mas eu também quero perguntar para você se você já fez a pergunta contrária. Como assim, Nath? Porque a gente fica pensando muito assim, quanto tempo eu tenho para fazer a minha análise? Quanto tempo eu tenho para fazer a minha coleta de dados? Mas raramente eu vejo as pessoas perguntando quanto tempo você precisa. Quanto tempo é exigido para que você elabore os seus objetivos? Quanto tempo é exigido para que você vá para o laboratório ou para o campo e obtenha os seus dados? Quanto tempo é exigido para que você faça as suas análises? Quanto tempo é exigido para que você analise os seus resultados e faça as suas interpretações? Então perceba que são perguntas diferentes que te dão 2 perspectivas. A primeira que eu conversei com você, e eu quero que você coloque aqui no chat para mim, vocês que estão aí acompanhando no YouTube, maravilhosos. Coloca no chat para mim depois se você já parou para pensar nesse aspecto, tá? Que é o aspecto do seu tempo e o aspecto do tempo que aquilo que você quer fazer demanda. Porque aí, gente, você precisa avaliar se o que você tem de tempo e o que aquilo exige, eles têm uma coerência, eles conversam entre si. Porque se não conversar entre si, você vai precisar fazer uma reconfiguração de rota, porque aí não é que você não tem tempo, não é isso. É que o tempo disponível, ele não é adequado. Então muita gente confunde essa questão do tempo com capacidade. Mas eu não tive a capacidade de fazer isso, mas eu não tive a competência de fazer isso. E não é uma questão de competência ou de capacidade, é um elemento temporal. Você tem 5 meses para fazer uma coisa, mas aquela coisa precisa de 1 ano para ser feita. Como é que essa matemática bate? Não bate, não bate. E as pessoas não conversam sobre isso. Então, há um sentimento de frustração algumas vezes, porque você acha que você deveria fazer alguma coisa, mas você não é o super-homem e nem a Supergirl e nem a Mulher Maravilha para você fazer as coisas e nem o Homem de Ferro que consegue fazer 1001 robôs para fazer os negócios, não é? Então, você precisa entender que essas 2 perguntas que eu te falei, elas têm que estar alinhadas, né? E aí eu quero te fazer uma outra pergunta que também eu tenho muita curiosidade de você colocar aí nos comentários para mim. Se você já se perguntou ou se alguém já falou para você o seguinte, cara, vamos fazer agora aqui o planejamento da nossa pesquisa, tá? E a gente vai estimar quanto tempo demanda para cada análise. Será que o seu supervisor, né, o seu chefe, o seu orientador conversou isso com você? Ou você parou para pensar? Cara, eu quero fazer, sei lá, 10.000 análises. Quanto tempo eu preciso fazer para cada análise? Peraí. Ó, a Gi falando aqui comigo, ótima reflexão. Obrigada, Gi. A gente fica aqui, né, conversando e tentando pôr esse negócio para frente, aqui, mexer esse doce das nossas análises. Então, quanto tempo demanda cada análise? Por que eu tô falando isso com você? Porque às vezes você tem um tempo disponível para fazer as coisas e esse tempo é disponível, mas é suficiente, mas ele não é suficiente para você fazer tudo o que você gostaria de fazer. Então você tem que fazer um planejamento inteligente. Porque existe aquilo que está no mundo das ideias e que seria perfeito, mas existe a realidade, existe o campo de batalha. Gente, o plano perfeito, ele é perfeito até a hora que você põe a mão na massa. Simples desse jeito. Então, intercorrências ocorrem, a energia pode cair. Uma coisa que as pessoas não contabilizam, a energia pode cair. E às vezes você vai fazer uma análise que demora meses e a energia caiu. E aí?
o servidor bugou quando você não tem. Eu não analiso em casa, mas de repente você está analisando um servidor da universidade e bugou. Então a gente precisa contar com esses elementos surpresas, tá bom? Então perceba, você tem o tempo, mas elementos vão drenando o seu tempo, por isso que você tem que ficar acordado, né? Você tem que entender que não é, eu brinco assim que não é para amadores, tem coisa que não é para amadores, e é no sentido assim de saber que problemas vão acontecer e que não é com você, não é com a sua capacidade, entendeu?